Gente, é a terceira vez que a gente entra de novo, mas nós vamos fazer essa live sim, né? A gente se comprometeu e vai fazer, e eu e a Carol vamos dar o nosso melhor, tá bom? De um jeito ou de outro vai. Eduardo, bem-vindo, Eduardo, Malu, Elis Bittencourt, Elis, saudade de você, querida. Cris, misericórdia mesmo, viu, Cris? Ô negocinho, mas nós temos resiliência e vai dar certo. Essa live vai sair, viu? Vai sair com a qualidade que vocês merecem. Aí vamos trabalhar juntos aqui para fazer uma grande live com vocês, tá bom? E vai sair. Ô, Elis, abraço para você. Que bom você estar aqui com a gente, viu, Elis? Ariana, eu acho que é um excesso de live, viu, Ariana? Eu concordo com você. Mas nós vamos fazer a nossa. Então, bota aí no coraçãozinho, bota aí os aviãozinhos para não derrubar a gente, essa live da gente, tá bom? Nívia Rabelo, bem-vindo. Né? Tem uma turma chegando ali, então vamos aproveitar o tempo, Carol. E tem outro, eu vou colocar outra frase. Hoje é o dia das poesias e das frases, tá? Diz assim, o que não mata me torna imune. É da Ana Paulino, tá? A escritora desse texto aqui. O que não me mata me torna imune. Fortalece o sistema imunitário, desculpa, de imunidade, né? Hoje, já não é qualquer micróbio que me ataca. Guardei na memória o invasor. Vacinei-me sozinha. Aprendi com a vida. Olha que coisa linda, né? Amei esse texto da Ana Paulino. Linda ela, né? Então, assim, eu achei massa. Vacinei-me sozinha. A vida foi me ensinando a me vacinar, né? A me tornar imune a muitos desafios que ela me colocou. Doeu, às vezes me deixou com febre, né? Me deixou com a garganta inflamada, com dor de cabeça, com o corpo quebrado, mas eu estou aqui, firme e forte. Então, acho que tem tudo a ver com o nosso momento, com o nosso instante, com a vida, né? A vida é feita de desafios, todo instante nós somos desafiados, e aí a gente pode escolher ficar na doença ou se auto-imunizar, né? Fazer dela um grande processo, né, de criar fortalezas internas, né? A desafiar a nossa, eu diria, a nossa resiliência, né? A vida nos convida a ser resilientes. Agora a gente aceita ou não, aí é cada um faz as suas escolhas, né? Mas assim, será que o que não me mata me fortalece? Eu ainda estou curioso, eu não vi ninguém responder nessa pergunta, viu, Carol? Então, estão querendo esconder da gente, viu, Tadeu? Estou achando que estão querendo esconder. Eu achei também aqui essa frase, né? Que fala, reflita, eu quebro as barreiras que me impedem. Reflita, se perder, não mata, fortalece. Eu pergunto, você concorda com isso? O que não te mata te fortalece? Tadeu, e você? Né? O que é que você acha? O que não te mata te fortalece? Olha, por todos os meus estudos, né, teóricos e práticos, né, e principalmente pela vida, pela minha vida, eu diria que eu sou hoje um ser humano muito mais forte do que eu era há um tempo atrás, né? Eu aprendi nas quedas, né, nos tombos da vida. Embora na hora do tombo doeu muito, eu reclamei, eu murmurei, eu maldisse, né, eu me zanguei comigo. Não estou isento desses fenômenos na minha vida de jeito nenhum. Sou tão humano quanto qualquer outro ser humano. Mas ao longo do tempo, eu fui me fortalecendo. É como se agora doesse menos, entende? Não é que eu não tomo mais porrada da vida, mas parece que dói um pouco menos, né? Eu acho que eu fui me vacinando ao longo da jornada, me decepcionando menos com o ser humano, julgando menos. Acho que o grande ganho que a vida me deu, né, e durante meus trabalhos terapêuticos, não só como terapeuta, mas como paciente também, foi aprender a julgar menos as pessoas, e principalmente a mim mesmo. Eu diria que hoje eu me julgo menos, eu me condeno menos, né? Eu me maltrato menos, né? E aí eu procuro realmente vivenciar a máxima que tem, né, uma das premissas do budismo, que diz assim, sua compaixão só é completa se você tiver primeiro por você, né? Se ela participar né, se começar pela autocompaixão. Então, na minha jornada, eu tenho aprendido a ter mais autocompaixão de mim.
Então, na realidade, o que não está me matando, que a vida não me matou dentro dessa jornada, me deixou mais forte, me deixou mais tolerante, mais resiliente. A Elis disse que fortalece. Teve gente que... A Rose também, fortalece. Eu tô assim, tá? O que não me mata, me fortalece sim. A Jusileide aí, né, tá botando. Então é isso, gente. Hoje eu me digo que eu sou muito mais forte do que eu era um tempo atrás, exatamente porque cada porrada que a vida me deu, cada tombo, me deixou mais forte, sim, mais humano também, né? Tadeu, eu me lembro da minha filha, né? Quando pequena. Toda vez que ela chorava, né, que ela exprimia um desconforto, eu percebia que o impulso que nós temos de mãe, pai, é naquele momento ir evitar a dor. Até que um belo dia eu escutei de uma grande amiga minha, que é psicóloga, né? Doutora Isabel Martins, uma pessoa que eu tenho muita reverência, né? Foi uma pessoa que foi uma das minhas grandes parceiras quando eu decidi ingressar aí nessa área de desenvolvimento humano. Ela disse, Carol, sua filha precisa desenvolver imunidade emocional. E ela só vai desenvolver imunidade emocional se ela se deparar com situações de frustração, né? E aí, naquele momento, eu precisei fazer um trabalho interior, né, de permitir que minha filha, sim, chorasse, que minha filha, sim, nem em todo momento tivesse o que ela precisa. E uma vez eu lembro que eu estava no mercantil com ela, né, e ela pediu para eu comprar algo que ela queria, não lembro, né, um doce, um chocolate. Eu disse, Ana, mamãe não vai comprar. E aí ela se jogou no chão, né? Se jogou no chão e fez, né, aquela bagunça toda. Eu olhei para ela, aquilo me doeu, né? O meu impulso era de ajudá-la. Mas eu disse, é importante para ela que ela aprenda também a ouvir o não. E aí eu dei as costas e saí. E aí ela se levantou, né, juntou aqui as lágrimas e seguiu. Pronto. Foi a última vez que ela fez isso. E aí eu pergunto, se eu tivesse naquele momento seguido o meu impulso de mãe, né, que era ter ido ali e ter, né, mimado minha filha, ou dado o que ela queria, ela talvez não tivesse desenvolvido a imunidade que ela precisava naquele momento, né? Faz sentido? Faz total, né? E a melhor maneira de educar é exatamente isso, é agindo, né? São ações, né? Você pode dizer 1000 palavras, mas se o que você faz contradiz aquilo que você fala, as 1000 palavras, você não ensinou nada. Quer dizer, através das palavras, porque o que fica é o exemplo, né? E às vezes uma atitude que parece ser mais firme, mais... na realidade, a gente está amando profundamente o ser humano quando a gente bota regras e normas. Porque o mundo ele tem regras e normas. E se a criança não aprende em casa, ela vai pagar um preço caro para aprender na rua, né, que a gente chama, né, para aprender fora. Porque o mundo não vai me ensinar dessa forma amorosa que um pai ou uma mãe ensina, né? Às vezes vai ensinar de uma forma muito cruel, né? Então, eu acho que esse pensar no vacinar-se tem muito a ver com essas atitudes, né? Com esse momento que eu digo não, né? Que eu boto regras, que eu boto limites. É uma forma de ensinar a pessoa a criar imunidade, porque a vida vai vir toda hora com essas porradas, né? E se ela não vai experimentando em casa esses desafios da vida, e aí a gente vê como terapeuta, né? A gente vê muito a questão do suicídio atrelada à não resiliência, né? Nós temos uma geração hoje mais nova que não se acostumou, não foi frustrada, não passou por desafios que a nossa geração e as anteriores passaram, ou passaram muito menos, a atual, né? Então acontece, eles não conseguem lidar com desafios que a vida impõe, né? Ela não tem resiliência, não consegue se frustrar. E como ela não consegue se frustrar, termina o quê? Desistindo da própria vida, né? Que maluquice. Então, assim, a gente precisa se imunizar. E a imunidade são com as porradas da vida também. Tem um cara aqui chamado Tiago Rodrigues, eu gosto de honrar, né, os textos, quem escreveu, que ele diz assim, o que não me mata, me fortalece. 2 pontos.
como encarar as tragédias da vida segundo o pensamento de Nietzsche, certo? Ele diz assim, a vida seria maravilhosa se fosse composta só de momentos lindos, né? Momentos agradáveis, momentos felizes, né? Se a gente pudesse verdadeiramente viver num mar de rosas, né? Ah, que coisa linda, só assim, né? O tempo todo assim, né? Florzinha, o tempo todo florzinha. Né? E a nossa filosofia, principalmente ocidental, ela acaba esquecendo que nós somos, né? Porque a coisa, né? Penso, logo existo, Descartes, né? Mas assim, nós somos pensamento, nós somos sentimento, nós somos instintos, nós somos emoções. Então é importante entender, né, e pensar em nós mesmos como esse todo complexo, né? Então, às vezes, o pensamento diz algo, o sentimento diz outro, o meu instinto diz outro, né? O meu corpo está falando outra coisa. Então, assim, nesse processo de vacinar-se, eu preciso entender de todas das minhas estruturas, me olhar de uma forma bem sistêmica, né? E aí ele diz assim, ó, se a vida é dura e difícil, então vão acontecer momentos profundamente tristes. Você concorda com isso, Carol? Sim, eu queria até dizer que tem personalidades no Enneagrama que têm uma tendência a ajudarem muito as pessoas. E o grande dilema delas é, né, às vezes, serem amortecedores do sofrimento alheio. E isso faz com que as pessoas que estão ao redor dela não evoluam tão rápido quanto deveriam. Nem sempre fazer pelo outro é ajudá-lo. Na realidade, eu estou frustrando ele, eu estou dizendo que eu não acredito nele, né? Isso é interessante. Tem um movimento na constelação que a gente faz muito, que é assim, eu confio em você, né? Que a gente faz com o pai e com a mãe, né? Para o filho, né? Eu confio em você. É dizendo assim, segue, né? Segue, não fica mais dependendo de mim, não fica mais grudado em mim, né? Não fica pensando, né? Não dependa emocionalmente de mim, nem financeiramente. Segue, dá tuas cabeçadas, dá tuas quedas, dá teus desafios e tudo bem. Eu estou aqui, eu vou te amar do mesmo jeito, sabe? Isso é muito lindo dentro do sistema, né? E Nietzsche, quando ele escreveu essa frase, eu gosto muito de filosofia, e Nietzsche ele é visceral demais, né? A proposta dele é justamente escancarar essa dor, esse sofrimento, seja ele, né, está triste, doente. Se você está triste, chore. Se você está doente, sofra, não tem problema nenhum, né? Ficar triste não é vergonha. A gente aprendeu de alguma forma lá para trás que eu não posso ficar triste, eu não posso ficar com raiva, eu não posso ficar zangado, eu não posso ficar... Existe uma cultura, e nós somos coach, a gente sabe, numa parte do coach tem essa fala que para mim é distorcida, que a gente tem que estar 10 em tudo, que a vida é um mar de maravilhas, se não está 10 tem alguma coisa errada, você não pode ir dentro da psicologia positiva, que eu também ensino, mas que existe uma distorção também, que não é isso que a psicologia ensina, é a positiva, né? Que eu não posso ficar triste, que eu não posso ter que estar todo o tempo alegre, todo o tempo feliz, todo o tempo... Gente, isso não é crescimento. O crescimento, ele acontece, os maiores crescimentos da alma humana, eles acontecem exatamente nos desertos. São nos nossos desertos da alma, e aí Jung, que é um profundo, né, conhecedor, estudioso, né, e criador da psicologia analítica, né? Ele vai nesse fundo da alma, na noite negra da alma, no profundo da alma, na dor mais profunda da alma. Lá tem conhecimento, tem ensinamento, tem crescimento, tem evolução. É lá que eu vou encontrar o tesouro que eu preciso, né? As pessoas fogem das suas sombras, mas é lá que tem os tesouros que eu preciso. Foi lá que eu, Tadeu, encontrei as minhas forças para cuidar do outro e, primeiramente, para cuidar de mim mesmo, né? Então, ficar com vergonha, não, ter vergonha de sentir algo, isso é totalmente desumano, é se sabotar, se negar. Se você está triste, viva a sua tristeza. Se você está de luto, viva o seu luto, ele é importante no seu processo. Viver o luto é uma fase importante, porque se eu não vivo no momento certo, mais na frente eu vou ter que viver. Eu vou ser cobrado por esse luto. Então a gente tem que viver a vida com plenitude, no aqui e agora, e viver no meu momento. E se é triste, eu estou triste. Se é feliz, eu estou feliz. Se eu estou zangado, eu estou zangado, eu exponho. Né? E não é com infantilidade, é com maturidade. Cara, eu estou zangado contigo, eu não gostei dessa tua postura. Ok.
estou mal porque estou em casa, preso, porque não sei o que, eu não consigo sair. Ok, eu estou zangado mesmo, não tem problema nenhum em estar zangado. Eu queria estar fazendo outra coisa, ok, sem problema nenhum. Mas assume a tua verdade, né? Eu diria que Nietzsche, ele diz assim, né? Se o que não me mata me fortalece, a gente perguntou, mas ele responde que fortalece. Então, assim, para mim, e às vezes o que é que está me matando, hein, Carol? O que é que me mata? Às vezes é não viver minha vida de verdade. É viver uma vida falsa, iludida, pensando, fingindo uma vida que não é a minha vida, né? Eu estou vivendo a vida dos outros, eu estou vivendo o sonho dos outros, eu estou manifestando o sonho dos outros, e os meus sonhos, a minha vida, e as minhas emoções, as minhas relações. Seja verdadeiro com você, pague o preço, meu irmão e minha irmã. Tem um preço a ser pago, porque ser sincero e verdadeiro custa caro no nosso mundo, que a gente vive cheio de gente mascarada aí, né? Fingindo que tem uma vida de propaganda de margarina, uma família feliz, todo mundo rindo, acorda rindo, dorme rindo, passa o dia rindo. Mentira, meu povo, não existe isso não. Existe um crescimento, existe um amadurecimento, existe cumplicidade, confiança, isso é verdade, isso existe, mas é algo construído, também não começa, casei hoje, está tudo bem, entrei no emprego hoje, já sou amigo de todo mundo, ou seja, são coisas que vão sendo construídas ao longo da jornada. Então, construa-se, reconstrua, viva a sua melhor versão. E eu não acredito numa versão pronta, né? Sua melhor versão é 10 na roda da vida em todos os pontos. Mentira, Tadeu é assim que enxerga, tá? Não estou dizendo que quem pensa diferente está errado. É a minha forma de enxergar a vida. Mas existe uma construção, uma melhoria continuada. O Kaizen, que fala tanto da administração, né? Melhoria contínua. Nós somos seres humanos em construção. E vamos morrer em construção, tá? Sinto muito se você não gostou de ouvir isso, mas você vai morrer sendo construído. Você não vai morrer pronto. Isso é lindo no ser humano, viu? Aceita que dói menos. Eu tenho duas coisas para falar, Tadeu. Eu ensino as disciplinas de neurociência, aprendizagem e habilidades socioemocionais para professores, né? E eu tenho percebido que muitos professores, eles trazem, né, a dificuldade que eles têm de lidar com os conflitos que as crianças trazem. Por quê? Porque os pais, eles terceirizam a educação emocional, muitas vezes, para a escola. Né, que é uma responsabilidade para ser desenvolvida no ambiente familiar. Então, às vezes, eu li um livro, quando eu era estudante, chamado O Reizinho Mandão. Era um livro pequeno, de capa vermelha, não sei se você já ouviu falar. Mas é muito atual, viu, esse livro? E aí eu percebo, né, assim, a gente, quando está em sala de aula, né, as professoras pedem ajuda, porque eles estão levando, né? Minha filha, pouco antes, né, de acontecer a quarentena, ela teve uma aula sobre a raiva. Eles fizeram uma oficina, desenharam a raiva e pintaram, e ela disse, mamãe, eu aprendi o que é a raiva. Né? Então, assim, é entender que, às vezes, a educação emocional, ela deve também ser inserida dentro do contexto familiar. E não é uma responsabilidade das escolas. A gente não pode delegar isso para os professores, né? E outra, às vezes, uma grande forma de amar os nossos filhos ou as pessoas que nós amamos, né, quem quer que seja, é impondo limites. Eu sou muito fã de Renato Russo, né? E Renato Russo, ele fala, disciplina é liberdade. Né? Então, às vezes, você ensinar ou trazer dentro da empresa como líder, ou como liderado, ou às vezes para a tua própria rotina, uma autoliderança é uma forma também de desenvolver o amor próprio assim para o outro. Outra coisa que eu gostaria de falar, né? Fazendo analogia também à frase, o que não me mata me fortalece, né? Fala, não adianta, preste atenção, gente, você querer pegar um peso maior do que você aguenta, achando que você vai se tornar mais forte, porque isso vai destruir os seus tecidos musculares de uma forma irreversível.
vai gerar um dano que o seu organismo não vai conseguir reparar. Aquilo que não te mata te fortalece, mas quando há uma capacidade de recuperação, tanto a nível físico, como principalmente a nível emocional. Estezinha colocando aqui, fibromialgia. Fora isso, né, fora essa situação, existe um ditame, né, infeliz, porém verdadeiro. Veneno que não mata, aleija para a vida inteira. Deixa eu ver o pessoal está colocando. Maravilhoso. Nunca é demais ouvir vocês falarem. Obrigado, Selma. O Ricardo, o Vitor, diz assim, devemos criar os filhos para o mundo e não para nosso mundo. Perfeito, Ricardo. Penso do mesmo jeito. E acho que a Carol idem, né? A Cacau bota assim, né? Muitas vezes nos sentimos angustiados, deprimidos, indecisos, mergulhados na própria dor. É uma dor necessária para te dar forças para aprender a encarar situações futuras. Perfeito, Cacau, perfeito aí. O Sérgio, grande amigo e terapeuta, diz assim, toda ave cresce com casca, meu amigo. Ela precisa da casca para crescer. Perfeito, meu irmão, lindo. A Dijane Costa diz, muitas vezes eu sei das coisas que eu sei, que não me fazem bem para evitar o sofrimento ou o estresse. Aí eu pergunto, quando eu evito o sofrimento e o estresse do outro, e o meu? Quem está evitando, né? Acho que é uma boa pergunta para a gente se responder. Não aceitar os fatos, a Cacau botou aqui, Iranei está com a gente, a Dijane, perfeito, a Jane, Paraná, verdade, acho que foi. O negócio é a infância atual, a fibromialgia, a Esté, vixe, eu acho que posso fazer tudo sem ajuda. Pode ser. Esté, orgulho de conhecer vocês, pronto, é isso. E eu queria, né, para o pessoal se sentir realmente fazendo parte aqui do nosso bate-papo, né? Nietzsche diz ainda dentro da frase, trouxe Nietzsche, né? Vamos trazer ele de novo aqui, né? Se você não sabe que a tragédia que compõe as vidas humanas e que não se pode evitar todas, você deve aprender a conviver com essas tragédias, saber tirar delas algo positivo. Eu trouxe aqui, Carol, do nosso livro aqui, né? Tadeu Belfort, Luz e Sombra. Você terminou de ler hoje. Ela me disse, viu? Ela amou esse livro aqui, tá? Eu vou buscar o meu, viu, Tadeu? Faça a minha dedicatória que eu vou buscar a domicílio. Vou sim, vou lhe passar. No capítulo 4, diz assim, né? Na minha parte de reflexão, diga assim, por muitos anos fugi de mim. É como se me olhasse e percebesse apenas um borrão, um esboço. Quando olhava para mim, não me conseguia enxergar realmente. Sentia que algo mais significativo, intenso, naquele ser que via refletido no espelho. Eu sabia que tinha algo mais do que eu estava enxergando. Nessa jornada corajosa de mergulho no meu ser, fui me permitindo tirar véu por véu, desvendando aquilo que me impedia de enxergar com toda clareza e nitidez o meu eu mais autêntico. Foi necessário muita coragem, porque muitas vezes entrei em contato com partes do meu eu que não me orgulhava tanto. E lembrando que coragem, né, o radical cor de coração e agem de agir, né, agir com o coração. Foi e continua sendo um processo extremamente desafiante conhecer-me, pois todo esse movimento acontece em camadas cada vez mais obscuras da minha psique. Como uma grande cebola de infinitas camadas, vou tirando camada por camada e me revelando nessa jornada de autoconhecimento. No movimento de busca contínua, descubro novas cores, tons, nuances da tela da minha vida. Vou aprofundando partes de mim que precisam ser revistas e ressignificadas, bem como encontro belos lugares até então desconhecidos em mim. E aí eu encerro e digo, sinto-me verdadeiramente num belo caso de amor comigo. Uau! Estava inspirado, viu? Tadeu, na sua fala, né, belíssima fala, né? Ele fala, né, me lembrou de uma analogia, Tadeu, da ostra, né? Eu acho assim que se dentro, né, olhando para si, a ostra, ela utiliza a sujidade, o agressor, e o transforma numa linda pérola.
Será que tem a ver com Ostra esse... feliz não produz pérola. Dizia Leandro Carnal, né? Ostra, cara, eu acredito profundamente nisso, Carol, verdadeiramente. Ostra feliz não produz pérola. Então, o que não mata, cura, né? Me fortalece. Ou seja, aquela areia que entrou dentro da ostra, ela está aqui, né? Ó, entrou a areinha. Então, aquela areia começa a irritar a ostra, a incomodar. E poderia matá-la. Mas o que é que a ostra faz? Pega aquela areinha e vai transformando e moldando. E dá de presente para o outro o quê? Uma linda e maravilhosa pérola. Olha que coisa linda, que escolha linda, né? Profundo. Tem um autor que ele tem um livro chamado O Processo da Pérola. Né, que ele tem, se eu não me engano, os 9 passos de autocura, né, como se fosse você lapidando a sua pérola. Né, no momento de dor, né, o quanto isso te fortalece. E aí eu pergunto, né, se Gaia, né, fosse uma grande ostra, né, um grande organismo vivo, né, o que nos abriga, será que o coronavírus, de alguma forma, né, ela significa também, né, um processo de transformação de pérola, um processo de mudança, de elevação. Talvez ela esteja nos perolizando, né? Talvez. Uau! Quem se sente, né, em processo de perolização, né? E aí eu percebi, Tadeu, engraçado, né? Eu estou aprendendo essa abordagem com o amigo Cláudio. Cláudio, ele traz muitos exemplos práticos, né, da vida dele para o ouvinte. Eu sou uma pessoa, por si só, muito ativa, muito dinâmica, né? Eu faço muitas listas. Corações, para a gente não cair. E aí, quando começou a quarentena, a sensação que eu tinha é que eu estava improdutiva. Ou que eu não estava produzindo da forma que eu produzia antes desse contexto. Daí, eu parei e conversei, né? Tive uma reflexão, disse, peraí, o que é que está acontecendo, né? O que é que eu posso fazer dentro desse contexto para que... a Esther me conhece. Eu não paro. Eu comecei a catalogar as coisas que eu fazia. Né? Dizer, hoje eu fiz... E eu comecei a colocar coisas que antes eu não considerava uma tarefa, como, por exemplo, tive momentos de lazer com a minha filha, né? Aproveitei para organizar uma parte do guarda-roupa que há muito tempo eu não fazia. E aí, ao final do dia, eu percebi que eu estava produtiva, né? Que por mais que eu continuasse trabalhando, porque eu sou da área da saúde, eu estava em movimento. E era um movimento diferente. Sim. Então, isso me trouxe uma paz interior muito grande. Né? Eu comecei a catalogar e perceber. E respeitar esse movimento. Então, para mim, fez muita diferença. Sim. Né? Fez muita diferença. E eu acho isso importante. Então, eu quero perguntar agora, né, aos nossos ouvintes que estão aqui colocando, o que é que você fez nessa quarentena que você não fazia ou que estava procrastinando há muito tempo? E qual foi a sensação que você teve após concluir essa tarefa? Né? Como isso impactou a tua rotina, o teu dia a dia? Então, compartilha com a gente quer te ouvir agora. Estamos curiosos, né, Carol? Somos curiosos. Eu trouxe também, acho que tem muito a ver com a... Né, vamos esperar o pessoal colocar para a gente, né, interagir com esses comentários. Alguns exemplos de pessoas que fizeram de momento de crises grandes transformações na sua vida, exemplos práticos de pessoas que se superaram, que geraram resiliência, que a vida jogou areia na conchinha dela e ela, em vez de reclamar, se maldizer, o que é que ela fez? Pegou essa areinha, ó, e transformou numa belíssima pérola para a humanidade. Isso é muito baseado no curador ferido de Jung, né? Essa questão aí. A senhora está dançando, iniciou o processo de meditação, organizei minha vida por dentro e por fora. Ah, que lindo, Jane. Maravilhoso. Um exemplo que eu trouxe aqui é de uma psicóloga, viu, Carol, chamada Kay Handfield Jameson. Tá?
para a gente entender quem é essa pessoa aqui. Ela é professora de psiquiatria da Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos. É um grande expoente no estudo de transtorno afetivo bipolar. Ele escreveu muitos artigos científicos sobre esse tema, né? E desde 90 que ela escreve sobre isso e se tornou uma grande referência no campo de estudo da psiquiatria, tá? Em 96, a Kay Hadfield, ela surpreendeu ao publicar o livro de autobiografia. Olha que massa, vê que é coisa, uma psicóloga, estudante, né, na realidade, professora de psiquiatria. Ela escreveu um livro de autobiografia, onde nessa autobiografia, sabe o que é que ela revela? Que ela própria é provadora de transtorno bipolar. Olha que massa, né? Uma estudiosa, uma cientista de transtorno bipolar, uma acadêmica, né, de estudo profundo nos Estados Unidos. Nessa autobiografia, olha que vulnerabilidade dessa mulher. E o quanto ela ensinou à humanidade. Ela, nesse livro de autobiográfico, né, ela fala sobre o seu transtorno bipolar, né? Então, no livro, ela relata seus dramas pessoais, a batalha com a doença que levou à depressão seríssima, inclusive uma tentativa de suicídio. Ela escreve lá no livro, olha que vulnerabilidade dessa mulher, né? Além das manias psicóticas, estados mistos, em que experimenta concomitantemente sintomas de depressão e de mania. Também escreveu sobre sua batalha na aceitação do remédio maravilhoso e maldito, que ela bota na autobiografia, por muitas vezes com efeitos colaterais chamado lítio, né? Sabe que os psicóticos, né, os transtornados, eles precisam de lítio, né? Então, vê, a mulher estudiosa, ela ensina isso, ela é psiquiatra, ela é professora de psiquiatria, psicóloga, psiquiatra, e ela vai lá e diz, eu sou bipolar, meu povo. Que coisa! Olha aí o que é pegar uma bendita de uma areia e transformar em pérola. Né? Aquilo que poderia estar matando ela, o que é que fez? Deixou ela forte, poderosa. E aí me desfiz de muitas coisas velhas, acumuladas, e despedi do passado que me limitava. Ah, que lindo, Djane! Lindo, uau! Maravilhoso! Tadeu, eu lembrei também de uma pessoa muito especial, né? Que é Viktor Frankl, criador da logosofia, né? Para quem não sabe... Eu trouxe ele de exemplo, mas você fala dele, então. Eu vou trazer, né? Porque ele, né? Para quem não sabe, ele foi aos campos de concentração, ele sofreu todos os tipos de agressões, né? Que uma pessoa pode sofrer, até mesmo sobre-humana. E uma frase dele, né? Bem marcante, que fala, né? Podem me tirar tudo, menos a forma que eu decido reagir com o que fazem comigo. E uma frase muito bonita também que ele tem, quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar nós mesmos. Né? E aí ele criou a logosofia, o livro dele espetacular, O Sentido da Vida. Em busca, né? É um busca livro de sentido, assim, um sentido da vida. Em busca de sentido, acho que é Em Busca de Sentido, que é um livro que você degusta, você lê ele várias vezes, ele traz insights profundos sobre si mesmo. Depois que ele saiu dos campos de concentração, ele foi palestrar o mundo inteiro, né, como um testemunho de vida. Então, assim, será que ele teria essa grandeza e nessa grandiosidade também, de nos trazer tanto ensinamentos, se ele não tivesse ido lá no fundo do poço e passado por todas as provações? Outro caso também, eu esqueci o nome, deixa eu ver, deixa eu olhar aqui. Quando tu olha aí, deixa eu ler Lê, Tadeu, vai, Tadeu, lê. Os depoimentos aqui, ó. A Djane disse que desfez de muitas coisas, a gente perguntou, o pessoal está respondendo, viu, Carol? E do passado que me limitava, a Jane diz, todos somos capazes, né, de nos superar, principalmente na época de crise. Que bom, também acredito nisso, Jane. A Quitéria diz assim, no início foi estranho, mas aos poucos pude refletir e ressignificar tudo que estava acontecendo, e aos poucos me permiti conhecer meus pânicos. Olha que lindo da Quitéria aqui, né? E aí a Maria, a Inês fala aí sobre os aprendizados, reflexões profundas das nossas lives aqui do Mente e Alma.
A Elise Bittencourt botou uma coisa linda. A Elise é uma pessoa muito querida, eu conheço já de muito tempo, trabalhou comigo há muitos anos atrás. E ela diz assim, ó, infelizmente, eu aprendi com a doença o real poder da nossa mente, mas consegui ver que somos mais fortes. Olha que coisa linda, gente. Poxa, gratidão, assim, pelas partilhas, estão sendo maravilhosas. Estou aprendendo muito com vocês aqui, viu? Gratidão mesmo. Mas vamos lá, Carol. Tadeu, a gente foi fazer um trabalho para um grupo de mulheres, né, da Primeira Igreja Batista de Fortaleza, com minha amiga Tassiana Falcão, que mora hoje em Portugal. De paixão, foi minha cotia. Pois Tassiana é uma pessoa muito querida, eu fiz a formação de coach executivo com ela, conheci ela na formação e ficamos amigas, né? E ela trouxe um vídeo chamado A Mulher Mais Feia do Mundo, né? Essa pessoa é a Alice Velasquez, é uma americana de 27 anos. Clica, né? Lá, povo. Que ela nasceu com uma doença em que ela não tem o tecido muscular, né, desenvolvido. Ela tem uma doença que não tem cura, né? E aí ela sofreu um bullying interminável na vida dela, diz que recebeu ameaças, inclusive, de morte. E um dos comentários que ela inclusive foi participante de um TED, né? Que dizia que, Elise, faz um favor ao mundo, por favor, se mate. Então, ela sofreu todo tipo de bullying que pode acontecer. Só que ela tinha um sonho. E o sonho dela era ser palestrante motivacional. Oh, que lindo! E ela conseguiu superar tudo. E ela fala que a maior arma que ela teve, Tadeu, sabe o que foi? Foi o amor dos pais dela com ela. Ela disse que o amor dos pais dela com ela foi algo tão incrível, tão profundo, tão genuíno, que trouxe para ela resiliência de suportar todos os bullying que ela sofreu. E aí ela materializou esse grande sonho que ela tinha, né, participando de um dos maiores eventos do mundo para quem quer dar palestras, que é o TED, né? E aí quem quiser depois conhecer essa linda história da Lisa, repete, né, o nome dela, da Alice Velasquez, vai lá no YouTube e fala, né? A Mulher Mais Feia do Mundo. Esse é o título desse TED dela e é emocionante, né? É impossível você não derramar lágrimas ao ouvir. Né? E é outra pessoa também que trouxe um momento de sofrimento, Tadeu. Está aí dando tapas com luva de pelica no rosto. Forte. No rosto de muita gente. A gente aprende muito com o ser humano. O ser humano tem uma capacidade incrível, né, de ressignificar, de se refazer, né? A gente tem o poder da fênix, o arquétipo da fênix dentro de cada um de nós, né? A Selma diz assim, já que devemos assumir e acolher quem somos, vou ser bem verdadeiro, eu ainda estou procrastinando. Olha, Selma, todos nós, a gente está aprendendo a se assumir, a se aceitar. É uma construção, né? Eu tenho muitos anos de jornada como terapeuta, como cliente de terapia, né, como alguém que busca, desde a minha adolescência, minha inquietude me fez buscar o ser humano, entender do ser humano. Mas eu não aceito tudo em mim, é mentira se eu disser isso. Tem coisas que eu ainda estou em processo de aceitação. Então, nós somos seres em construção. É importante que a gente aceite, inclusive, isso. Acho que o principal, antes de até nos aceitarmos, é entender que somos seres em construção. Ainda. Então, a gente sempre vai estar melhorando, sempre vai estar, né, criando uma nova versão da gente. E tudo bem, a gente é lindo por isso, porque nós temos uma essência que nascemos com ela, mas a gente vai dando espaço a essa essência se manifestar na vida da gente. Mas é uma construção, tá? E aí eu vou trazer outro autor, acho que é bom dar exemplo, as pessoas realmente perceberem, né, que existe esse poder no ser humano, daquilo que às vezes vem para nos matar, para nos desafiar, para nos enterrar lá no chão. Às vezes a gente pode pegar aquilo e fazer daquilo um grande poder na vida da gente. É pegar a nossa sombra e fazer dela realmente a grande força da gente para seguir adiante. Né? Essa é uma métrica, certo? Chama-se Rachel, ou Raquel, né? Noemi Heming, né?
Essa médica, ela é pediatra de formação, chegou a ser cátedra de diretora, né, numa universidade de psicologia, né? Ela atende pessoas portadoras de doenças graves e com expectativa de vida curta. Essa é a missão dela, ver o que é a questão do curador ferido. Tá? É uma médica que é professora, né, de universitária, começou com pediatria e trabalha com clientes já em fase terminal, né, psicologia. Tá? Vamos ver a história dessa pessoa. Né? É a sua história, né? Ela foi paciente, né? Como paciente, o outro lado da moeda. Ela é médica, mas como paciente. Aos 15 anos foi diagnosticada com uma doença grave, chamada de Crohn, não sei se você conhece, que é uma patologia intestinal de difícil manejo. Desde a adolescência foi submetida a doses tóxicas, né, de medicação. A única alternativa para mantê-la viva era essas doses tóxicas, né? Passando por diversas cirurgias graves. Teve muitas ocorrências dramáticas, como entrar em coma depois de um sangramento muito forte, né? Por conta dos medicamentos, ela ganhou barba, né? Com 16 anos, imagina uma adolescente barbada, né? Então, ela precisava se barbear todos os dias. Além disso, em decorrência das medicações, ela sofreu fraturas espontâneas nos diversos ossos, né? Chamados ossos de vidro, né? Ficou quase isso. Quase morreu depois de uma cirurgia. Teve uma perda significativa da visão por catarata e glaucoma. Aos 29 anos de idade, teve uma boa parte do seu intestino removido na cirurgia. Disseram que ela não chegaria à meia-idade, os colegas delas médicos, tá? E em função disso, desistiu de se casar, de ter filhos. Mas ela está viva, sabe com quantos anos? 76 anos, essa mulher. Uau! E o que é que ela faz hoje? Dá palestra, workshop, atende na clínica, é autora de vários livros. É uma pessoa, de uma história de uma pessoa que pegou a doença, o drama, aquilo que a vida jogou como morte para ela e transformou em força. E eu quero trazer um texto dela aqui, dessa mulher aqui, dessa médica. O que é que ela diz? A Hash. Olha que coisa linda que ela diz. Frequentemente, um período de crise é um período de descobertas. Um tempo em que não conseguimos manter um antigo modo de fazer as coisas e entrarmos em uma acentuada curva de aprendizagem. Às vezes é preciso uma crise para iniciar um crescimento. Então, você que nos assiste, Carol, eu, todos nós, o mundo, né, toda essa crise está nos chamando, sabe para quê? Para crescer, meu povo. A gente está sendo convidado para crescer como ser humano, como gente, como pai, como filho, como marido, como namorado, como esposa, né? Para crescer como seres humanos. É isso que essa mulher que passou por tudo isso, ela chega nessa linda conclusão. Tudo isso que eu passei, todas as porradas que a vida me deu, todas as ameaças de morte que eu recebi pela vida, sabe o que eu vou fazer? Eu vou transformar em força. E vou dar palestra, vou dar workshop, ensinando que é possível, sim, transformar a crise em poder na vida da gente. Uau! Viu? Tadeu, para finalizar os nossos exemplos, né? Eu não sei se vai finalizar, né? Mas eu queria trazer também um grande nome, que é o Nick Vujicic, né? Vujicic, eu não sei se pronunciar assim, né? Nasceu em Melbourne em 4 de dezembro de 82. Ele é evangelista, palestrante motivacional e diretor da Life Without Lines. Lindo ele. Né, que é lindo. Ele nasceu sem pernas e sem braços, com uma síndrome rara chamada tetraamelia. Então, ele viveu com uma vida de dificuldades e privações na sua infância e ele conseguiu superar todas essas dificuldades que não são fáceis. Iniciou, né, uma ONG, uma organização sem fins lucrativos, chamadas Life Without Lines, que é Vida Sem Membros. Depois da escola, ele frequentou faculdade, se formou, tem 2 diplomações. Às vezes, né, você nem terminou ainda a sua graduação, e o Nick, sem braços e pernas, já está na 2ª, viu? Deste ponto em diante, ele começou, né, a fazer viagens como palestrante motivacional
E a sua vida atraiu mais e mais coberturas da vida de mídia em massa. Hoje, né, ele dá palestras regularmente com temas de deficiência, esperança e sentido da vida. Ele é casado, ele surfa e ele tem 4 filhos, Tadeu. 4 meninos do mundo. Não é autor de livros, tá? Então eu pergunto, será que ele seria o Nick que nós conhecemos se não tivesse olhado para o espelho e disse, eu vou te fazer um vencedor, né? Não importa o que aconteceu, é a lei de Pareto. O que aconteceu com ele foi 20%. O que ele fez foi 80%. Ele olhou para ele, né? Eu gosto daquela frase, olhou e disse assim, eu te amo e vou fazer com que você seja alguém de valor. E aí ele inspira multidões. Né? Quantas pessoas que são sãs, perfeitas, né? Eu lembro que a minha mãe dizia, quando eu fui mãe, filha, agradeça a Deus por você ser perfeita e ter uma filha perfeita. A gente deve todo dia agradecer a dádiva de Deus da vida e de não termos limitações que nos impedem, além das limitações da nossa própria mente. Né? Então fica aí a dica para quem não conhece, ele foi inclusive no Jô Soares, né? Ele esteve no Brasil, fez um grande congresso aqui no Brasil. Sim. Então, quem não conhece, né, fica aí uma excelente dica para... Tadeu, eu já escolhi depois a nossa música de fechamento, viu? Ótimo, então vou fechar só com um textozinho agora e você coloca a música, tá? Então, gente, Fechou. exemplos tem milhões aqui que a gente viu, né? A Carol tem um exemplo de vida dela, eu tenho o meu. Quem me vê sorrindo não sabe o que eu passei, né? Como diz a música. Então, nós temos os nossos desafios. Só eu sei as esquinas porque passei. Então, eu tive meus desafios, tenho até hoje. Mas aí eu posso, né? Existem 2 posições que eu posso escolher. A de vítima ou de protagonista, né? De alguém que vai pegar essa laranja e fazer um belo suco. Que a vida, às vezes, vem azeda, mas eu posso fazer um belo suco, né? E aí, falando, já encerrando, né, com a etimologia da palavra, a palavra crise vem de crises, do grego. Você sabe o que significa crises no grego? Distinção, decisão, sentença e juízo. Olha que coisa interessante. Né? Então, é um conceito que, na sua, né, ele nos convida o quê? É um período de decisão. Então, a crise nos chama, na realidade, não é uma decisão, uma postura perante a vida, né? Que postura eu vou tomar? A crise vem. E aí ela me diz, que postura você vai tomar? Você vai chorar as pitangas ou você vai agir? Né? Recriar-se, reinventar-se. Né? E também na China, né? Eu lembro uma vez que você falou nisso, mas trazendo para quem está nos assistindo hoje, o ideograma, que significa crise, são 2 letrinhas. Né? O chinês, né? O mandarim são ideogramas. Então, na palavra crise, existem 2 ideogramas, né? 2 letrinhas. O primeiro fala perigo, né? O primeiro se separar significa perigo, certo? E o segundo, sabe o que é que significa, meu povo? Oportunidade! Olha que coisa linda! É um perigo que nos chama o quê? A oportunidade para mudança. E olha que os gregos falam também, né? Povos diferentes, culturas diferentes, tempos diferentes. E ele diz o quê? Um período de decisão. E aí eu pergunto a você, qual a tua decisão? Né? O que te mata? Né? O que não te mata? Te fortalece ou te deixa mais fraco? Eu escolhi ficar mais forte. E você, Carol? Eu também, Tadeu. Também escolhi ficar mais forte. Bom, estamos te chamando, né? Chamando, vem com a gente, né? Vem com a gente também, tornar-se mais forte, né? Assumir a tua vulnerabilidade, porque isso é possível, né? Isso pode. Se não foi, começa agora, nesse momento, nesse exato momento. Tem um livro também do Roberto Schneider que chama, eu comprei o livro pelo tema, Problemas Oba! Ele fala bem sobre a temática. Eu disse, como assim? Aí comprei o livro, né? E ele fala muito sobre isso. Então, gente, eu quero agradecer a participação de todos. Foi uma live
extremamente prazerosa de interagir. Na verdade, foi um bate-papo. Ele é feito para você que está aqui nos ouvindo. Nós quatro, do programa Mente e Alma, temos um prazer imenso de estarmos aqui. É um programa que a gente leva o nosso coração, né? E somos muito honrados, né, por essa parceria e por tudo que vem sido construído. E devemos tudo isso a vocês, né? Vocês que estão aqui conosco. Então, gratidão em nome do programa Mente e Alma. Né? Quem quiser, essa live vai ficar gravada no IGVT do Tadeu. Né? Manda essas informações para o maior número possível de pessoas. Porque, com certeza, né, alguma frase, algum exemplo de vida que trouxemos muito, né, vai ajudar alguém que está triste, está com ansiedade ou não está suportando bem essa situação. Você vai colocar a música? Vou. Gente, é uma música... Deixa eu fazer meu jabá aqui antes, ó. Gente, por favor, se você gostou... Se você gostou do que a gente falou, muito do que a gente refletiu, tem aqui nesse livro aqui, maravilhoso, chamado Luz e Sombra, o Poder e a Honra de Ser Você. E onde é que você encontra isso? No site www.souluzessombra.com.br. Sou Luz e Sombra, vai lá, compra, dá de presente. Tem gente que está comprando 3, 4 para dar de presente. É um livro bom de ler, não é um livro grosso, você vai ler, mas tem muita sabedoria, não só minha, dos mestres, né, que me ensinaram, e você vai fazer diferença na tua vida. Eu verdadeiramente acredito. Minha alma está aqui, meu coração está nesse livro aqui, tá? Muito bom, gente. Então, né, vamos ouvir agora, ouvir com o coração. Né? Eu acho que essa música, ela traz muito, Tadeu não sabe, né? Escolhi aqui de forma intuitiva, e ela tem tudo a ver com a nossa temática de hoje, né? O que não te mata te fortalece. Então, escutem, fechem os olhos, reflitam. Espera que a vida seja feita de maçã. É preciso evitar pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Meu tempo que tem espinho você pode sonhar. Se o bem não existe, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. É isso. Então, Tadeu, vamos encerrando. Gratidão aí. Pois, gente, boa noite a todos. Fiquem ligados. Na próxima quinta-feira, às 20 horas pontualmente, estaremos com Esté e Cláudio. É uma super abrindo live. Aí o seu Instagram. Gente, boa noite. Um beijo e até breve. Vai estar lá no IGVT, viu? IGVT do Tadeu Belfort Tadeu. Vai tchau, lá, tchau. compartilha, gente, viu?